Terceiro, lembra? Bispo Ivael, Bispa Silvana. Eles chegaram para Itapevi com uma proposta de avivamento, de uma coisa nova, pastor novo, né, e tal, pessoas novas. E aí ele foi se inteirar dos assuntos, se inteirou dos assuntos e ficou sabendo que na igreja tinha um carinha que era bênção, né, e tal, 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 tal. E aí começou a falar que queria o pessoal de volta, queria esse pessoal de volta e tal, 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 tal. E foi aí essa história que ele queria ser bispo primaz. E foi aí nessa gestão dele, que esse daí que era resquício do pastor Márcio, que era a cobra criada do pastor Márcio, João Berganton, vou dar os nomes para os boi, tá? João Berganton. Ele era a cobra do Márcio, ele se juntou ao Ivael e contou toda essa história. E aí acabou que culminou que a igreja de Jandira passou a ser cuidada pela igreja Renascer de Itapevi e automaticamente subcolocada na regional de Alphaville. E aí o pastor daqui de Jandira tinha que prestar continência para o pastor Ivael, que seria tipo um pastor regional, entendeu? Coisa de hierarquia. E aí eu estava lá e as pessoas começaram a falar de mim e tal, tal. Aí ele soube de mim, me chamou para voltar. Não, porque é o novo tempo e tal, tal. E tinha alguns problemas lá na igreja de Jandira que ele detectou. E aí ele colocou o pastor de Jandira de disciplina, de banco, como a gente chamava. Quando tinha alguma coisa errada, algum pecado, alguma coisa fora, chamava-se, se colocava de disciplina, que é o castigo na realidade, né? E chamou esse pastor, chamou não, convocou, intimou esse pastor para largar tudo que ele tinha lá em Jandira, porque ele morava na igreja, porque ele abandonou a casa dele, vendeu o carro dele para cuidar da igreja nesse período que a igreja não tinha ninguém. E aí ele fez algumas inovações lá, colocou uma cozinha industrial lá, começou a vender marmitas para arrecadar dinheiro para a igreja também ofertava, a igreja cresceu, 4 mil pessoas, para você ter uma ideia. E ele veio morar numa casa que uma pessoa tinha doado na época do primeiro pastor que tinha aqui em Itapevi, que foi consagrado a pastor, então ele doou a casa dele. E aí a casa estava abandonada, esse pastor de Jandira veio transportado para cá para ficar de disciplina, para aprender a trabalhar, aprender a ser pastor, na realidade, com esse pastor Ivael. E eu volto para cá, para Itapevi, achando que está tudo diferente. Só que nesse meio tempo, o Ivael foi consagrado a bispo primaz. Lembra da história do bispo primaz? Foi consagrado a bispo primaz. E o que chegou, o bispo Elias, queria também ser bispo primaz. É o plano de carreira. E foi aí que esse João Berganton entra na história. Porque ele é da época do Márcio, já vinha destilando essa competição interna. Aí ele chega e fala pro Márcio, pro bispo Ivael, pro bispo. Aí tanto bispo, fala para esse bispo Elias: se você deixar esse cara cantar, se você deixar esse cara pregar, fazer qualquer coisa, eu vou denunciar você lá pro bispo e você não vai ser bispo primário, você não vai ser bispo. E aí, neste meio tempo, o Ivael tá saindo, eu já tinha chegado, já estava tendo tretas com o Ivael, já tinha tretas com o Ivael, uma série de coisas, outros babados também aí, que não convém contar agora, outros babados, né, de relacionamentos, a esposa, a bispa Silvana, a pastora Silvana, eu nem lembro quem é, foi lá na minha casa falar para minha esposa que era nova convertida ainda, que eu estava pegando uma pastora que estava de banco lá, e um monte de BO, um monte de BO, um monte de BO. E aí a minha esposa já queria arrebentar ela de pancada. Fatos reais, pode conversar com a minha esposa, quem conhece. Queria arrebentar a mulher de pancada, porque achou que eu estava pegando outra pastora, porque outra pastora também estava de disciplina. Tinha 2 casais de pastores de disciplina lá. Um pastor lá de Osasco, que veio transferido para cá, para a regional, para Itapevi, e esse de Jandira também. Entendeu? Então era um babado. E eu tava andando com essa pastora, e aí começaram a falar um monte de coisa e tal, que eu tava pegando, que eles não sabiam se eu era gay ou se eu era
bissexual, né? Porque falava que eu era gay porque eu tinha voz aguda e falava que eu era safado porque eu estava pegando as meninas da igreja, pegando a pastora também, né? Então tinha esses rolês aí. Falta de orientação sexual, na realidade, né? E aconteceu o BO todo, então eu peguei o pastor Ivael que estava de saída naquele dia, estava no culto, cantando na igreja, desci e fui lá falar umas coisas para eles lá, e esse bispo viu. E aí, consequentemente, esse bispo deve ter dado orientação para o bispo Elias me colocar de disciplina. Aí aconteceu um problema comigo, que eu fiquei com uma dor nas costas, né? E era a minha escala semanal de cantar louvores naquela semana, e eu não fui. Já estava morando no CDHU do Vila Joia nessa época, que eu havia sido contemplado com com o apartamento do Vila Joia. E aí, que foi também nesse período que eu estava morando também no Vila Joia, que eu saí da casa da minha irmã, fui morar no Vila Joia, eu vim lá do Vila Joia a pé, ida e volta, todos os dias até Jandira, né? Aí quando esse bispo veio para cá, eu falei, o bispo Ivael veio para cá, eu falei, suave, vou continuar aqui em Itapevi. Aí eu vinha do Vila Joia até o centro, até ali na ponte, a igreja era na ponte, em frente ao antigo Banco Itaú, que agora fechou, ali do lado da atual Escola de Música de Itapevi. Era ali a igreja que a gente congregava. Na época do pastor Márcio, né? Depois a gente mudou. A gente mudou para onde tem um negócio de tinta ali. Negócio de tinta agora na esquina ali, onde era a antiga igreja Renascer ali. Agora a Renascer está um pouco mais para baixo. Foi nessa época aí. Aí eu vinha para lá e aí tive um embate com o pastor Ivael, fiquei em casa doente. Aí uma amiga minha, uma irmã de igreja chamada Sandra, ela falou para mim, foi na minha casa, falou que um novo bispo tinha chegado, né? E que era para mim voltar, porque era a minha semana e tal, e que tava rolando um babado lá, que era para mim ir lá. Para mim ir lá. Aí eu falei, tá, então eu vou. Eu vou porque eu gosto de cantar, gosto de música e tal. Desci. Quando eu cheguei lá, ele falou, não, hoje você não vai cantar não. Hoje você vai ficar aí. Eu falei, tá bom. Por quê? Porque no último dia de culto que nós estávamos cantando, eu estava duetando com um amigo, um irmão meu, o Nelo. Tô dando um nome para você ver que de fato é verdade, você pode encontrar essas pessoas por aí. O Nelo, que era ministro de louvor na época, nós estávamos duetando uma das músicas da Renascer, Mais de Ti, que era um dueto do Paulo Rogério com a Vânia Marques. E as meninas sempre tiveram problema de alcançar notas agudas, e para mim notas agudas é tranquilo, é natural. Como eu já contei no outro vídeo lá. E elas estavam tendo dificuldade para cantar, então eu fiz o dueto com ele. Na parte masculina, a parte masculina ele que fazia, porque o timbre dele era mais grave do que o meu, e na parte aguda, que ele não alcançava, eu fiz, né? Mais de ti, mais de ti, água viva, fogo santo, vem derramar sobre mim. Foi isso aí. Então, essa parte, o solo feminino foi o que fiz. Aí ele falou assim: a partir de hoje está proibido de cantar este louvor aqui, porque se não tiver mulher aqui para cantar, não vai cantar esse louvor. E um outro também, que era do primeiro CD acho que do Renascer Praise, que só eu que solava essa música, que é. Deixa eu ver como isso eu lembro. Deixa eu ver se eu lembro. Tô com problema de memória. Depois do infarto deu problema de memória. Só eu que cantava nessa época, né? O Yuri tocava teclado e só eu que cantava porque era umas notas agudas, né? E só eu que cantava. E ficou marcado, só eu que cantava. Então ele proibiu de cantar essa e proibiu de cantar todas as músicas todos os louvores que tinha tom agudo. A tom agudo, por exemplo, Consagração da Nini Barros, era eu que cantava lá, era eu que solava na realidade. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Então isso aí foi proibido de cantar, né? E outros louvores, né? Que era proibido porque ele dizia assim, que se não tiver mulher para cantar agudo, então não ia cantar.
Isso é o quê? Racismo, preconceito, o que que é? Sacou? Deu 10 minutos, o quarto. Proibido de cantar louvor, guarda aí. A série, a saga.